Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dando continuidade ao conteúdo de matemática. A gente está analisando gráficos das funções, dos diversos tipos de funções quadráticas, né? A gente tem a função completa, temos também dois tipos de funções incompletas. Então a gente analisou o gráfico da função quadrática mais simples possível, que é o f de x igual a ax ao quadrado, onde a é o coeficiente, né? A gente já conhece, a gente conhece os coeficientes da função quadrática, que é o a, o b e o c. O a é o termo que multiplica x ao quadrado, b é o termo que multiplica o x e o c é o termo independente. Então vamos lá. Na última aula a gente viu como comporta o gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado. A gente viu que se eu aumento o valor de a minha concavidade do gráfico, da parábola, ele fecha, né? Os valores de y sobem, aumentam, e a gente vê que a abertura, a concavidade da parábola, ela diminui, ela fica mais estreita. E se eu diminuo os valores, claro, até o limite de chegar próximo de zero, tá? E não no zero especificamente, o efeito é o oposto. Então, a concavidade da parábola ela vai se abrindo, né? Vai ficando mais largo. E a gente viu que se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, se é negativo, voltada para baixo. E a gente viu também que o vértice da parábola é aquele pontinho onde eu tenho, né? Eu posso pegar a parábola e dividi-la, né? Tem um eixo da parábola que divide ela ao meio, de forma que fica simétrica os dois lados, lado da esquerda e lado da direita, ficam exatamente iguais. Então esse pontinho que eu chamei de ponto de máximo ou ponto de mínimo é exatamente onde se encontra o vértice da parábola. Então, dando sequência, tá? Se você tem dúvida do que eu falei aqui, volte lá e assista a videoaula da nossa atividade anterior. Então vamos lá, dando sequência, hoje o nosso gráfico da função, a gente vai incrementar, não existia e agora vai passar a existir. Antes era a função f de x igual a ax ao quadrado, agora a gente vai incrementar aqui um m, que pode estar somando ou subtraindo, tá? Então agora é a vezes x menos m, isso entre parênteses elevado ao quadrado. Então, vamos lá, dando sequência, né? O modo mais simples que a gente viu, o inicial, foi esse aqui. O 2 é o a, aqui x ao quadrado, então era a função da forma mais simples, f de x igual a, que é o coeficiente, vezes x ao quadrado. Depois a gente incluiu um termo que está somando, né? Ou subtraindo, que é o termo k. E aí a gente explicou também que o k faz o quê? Ele faz com que o vértice da parábola ele suba no eixo y ou desça, né? É uma translação na vertical. E agora a gente está inserindo esse novo termo, que é o m, que está aqui dentro. Junto com o x, tá? E entre parênteses estão sendo elevado ao quadrado. O que é que muda se eu pegar a função do modo simples e incrementar um m dentro dela? Bom, é o que a gente vai ver agora. Então a gente vai fazer um comparativo de f de x com g de x. Então g de x eu incremento o m, tá? Subtraindo aqui de x. E na f de x eu tenho só 2x ao quadrado. O que que muda da f de x com o g de x? Somente esse incremento do termo m, ok? Então, genericamente falando, nossa função então ganha essa cara, tá? Todas que tiver essa cara, a gente vai tratar da mesma forma que vai ser explicado aqui. Então vamos lá. O domínio para f de x e g de x, ou seja, os valores que
o x vai assumir, a gente vai definir aqui. Então, para f de x, tá? A gente vai atribuir esse intervalo de menos 2 até 2 para x. E para g de x, a gente vai definir esse intervalo aqui, ó. X sendo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, tá bom? Já mais adiante eu vou explicar por que a gente define intervalos diferentes para as duas, tá bom? Então, com esses intervalos, se você aplicar esse domínio na função, nas funções, né? Na f de x e na g de x, e aí você vai plotar o gráfico e vai chegar nesse gráfico. Repare o seguinte, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, certo? E aqui, onde há esse pontinho, é o que eu chamo de vértice da parábola, tá bom? No caso aqui, ó, da f de x, o vértice, ele se encontra na origem do plano cartesiano, ou seja, as coordenadas é x igual a 0 e y igual a 0. Agora repare o seguinte, as duas parábolas, tá? Como ela tem a concavidade voltada para cima, o vértice é ponto de mínimo. Então, eu venho aqui, ó, em cima da parábola. Conforme x aumenta, há um decréscimo de valores de y, vai caindo, caindo, chega no valor mínimo, que é o que a gente chama de ponto de mínimo, e aí conforme eu vou aumentando os valores de x para a direita, agora o y inverte e começa a aumentar. Então, se você cortar ela ao meio, em cima do vértice, o lado esquerdo é simétrico ao lado direito, ok? Perceba isso. Então, o que ocorreu aqui? Esse eixo y, que está em cima do vértice, ele coincide com o eixo da parábola, que é o eixo que divide ela em duas, né? Em duas partes iguais e simétricas. Então, quando eu acrescento esse termo m, tá? Que a gente acrescentou m aqui, ele assumiu o valor 3, né? Ou menos 3, se a gente estivesse somando ali x mais m, então m seria menos 3. Como eu defini em cima x menos m, então 3 positivo. Então repare o seguinte, quando eu faço isso, eu estou deslocando a minha parábola f de x. Olha só, tanto f de x quanto g de x são as parábolas dessas duas funções, elas são exatamente idênticas, com a única diferença. Qual que é a diferença? É que é como se eu pegasse, quando eu acrescento esse 3 aqui, é como se eu pegasse a minha parábola f de x, tá? Que é 2x ao quadrado, e deslocasse ela, transladasse ela, sofresse uma translação, certo? Eu movesse ela e parasse ela aqui, ó. Olha só, o vértice estava no 0, 0, 0 em x e 0 em y, e ele passou para quem? Ele passou para 3 em x e continuou em 0 em y, ok? No eixo y não houve nenhum deslocamento. Onde que eu desloquei? No eixo x. Então eu desloquei o vértice. Aqui o valor era menos 3, certo? E o deslocamento foi para a direita. Olha aqui, agora o eixo da parábola é esse eixo aqui, ó. Ele não coincide mais com o nosso eixo y do plano cartesiano. Perceberam isso? Então, olha só. Quando eu acrescento o termo m em uma função qualquer, tá? Esse terminho m aqui dentro do parênteses, tem que ser nessas condições. Tem que estar dentro do parênteses, somando ou subtraindo com o x e elevados ao quadrado. Quando eu faço isso, tá? Se a única diferença entre uma função, igual eu chamei de f de x, e essa g de x for esse elemento m, então o que eu estou fazendo é transladando, fazendo a translação da parábola que estava, certo? Com o vértice um determinado ponto aqui do plano cartesiano, e eu
andei com ela 3, como eu atribuí menos 3, ele andou 3 unidades para a direita, tá bom? Professor, mas e se a minha função fosse o a dela, que nesse caso aqui é o 2, se ele fosse negativo? Bom, aí a concavidade seria voltada para baixo. Mas o efeito do m seria o mesmo, tá? É menos 3 aqui, então o vértice da parábola, a gente vai pegar o vértice como ponto de referência, ele iria o quê? Ele ia ser transladado dessas coordenadas 0 em x e 0 em y para a coordenada 3 em x e 0 em y, tá? Tá aqui as coordenadas bem aqui embaixo, tá bom? Então é isso. O efeito do m na função é exatamente esse. Então o que a gente tem que tomar cuidado? Coloquei umas observações aqui. Para a função f de x, o eixo da parábola se encontra em x igual a 0. Então, o eixo, quando f de x, ele estava coincidindo, o eixo da parábola, tá? Ele coincidia com o eixo y do plano cartesiano. Para g de x, agora eu estou olhando para g de x, o eixo da parábola se encontra onde? Em x igual a 3. Vamos voltar lá? Aqui, ó. O eixo da parábola foi para onde? X igual a 3. Certo? Ok. Próxima observação. A parábola é simétrica em relação a esse eixo. É o que eu falei. O lado esquerdo e o lado direito são simétricos a partir do eixo e o eixo corta a parábola bem no vértice, tá bom? Anota isso, fica ciente disso aí. Bom, as duas parábolas são idênticas, e aí você vai ouvir esse termo congruência, congruentes no livro. É só lembrar que congruente é idêntico, tá? É igual. O que que muda? É que a posição da g de x, tá? É 3 unidades à direita do gráfico de f de x, ok? Ó, professor, mas eu não entendi, foi porque o senhor definiu intervalos para o domínio, intervalos diferentes. Sim, agora eu vou explicar por quê. Se eu não definisse intervalos diferentes, se fosse o mesmo intervalo para as duas funções, eu iria enxergar f de x assim, simétricazinha, bonitinha, mas quando eu viesse aqui para g de x, eu não teria ela completa igual ela está aqui. Eu teria só uma parte dela. Talvez não desse nem para ver o que? O vértice dela. Certo? Aí não funcionaria. Por que que isso ocorre? Porque é o seguinte, como eu vou transladar aqui, ó, eu inseri o termo m e ela transladou o vértice para a direita, o que que ocorre? O vértice, ele divide ao meio certinho. Então repare o seguinte, na f de x, de menos 2 até 2, certo? Se eu definisse esse mesmo intervalo para g de x, olha só, a g de x iria começar onde? Iria começar aqui, ó. Ok? Ela iria começar aqui. Na verdade, ela nem iria começar aqui, porque é o seguinte, o 2 já é o último termo que é o do domínio de f de x, certo? Então, se eu olhar aqui, ó, esse ponto aqui, ele está em 1. Então, se eu atribuísse de menos 2 até 2, esse pedaço, tá? Daqui, ó. Peraí, deixa eu marcar aqui para ficar mais nítido. Esse pedacinho aqui, ó. De 1 até 2, olhando para g de x, eu só ia ter essa ramificação aqui, ó. Desse ponto aqui até esse aqui. Daria para me ver o vértice? Não daria. Certo? Só esse pedacinho. Daria para dizer que é uma parábola? Também não daria para dizer. Então, por isso a importância do vértice. Quando eu sei onde está o vértice, eu consigo, então, a partir do vértice, determinar uma quantidade igual, ou seja, simétrica, para o lado esquerdo, tanto para o lado direito, para o meu domínio. O detalhe interessante é o seguinte, que como esse m, ele faz o que? Ele faz eu deslocar
o vértice para a direita, certo? Então, como que eu defini esse domínio certinho aqui para ficar idêntico as duas parábolas? Bastou eu somar, então, ó, eu somei 3 com os valores do meu domínio inicial de f de x. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá quanto? Dá exatamente 1. 2 mais 3, 5. Quando eu faço isso, então eu defino um intervalo similar, tá? Que vai me trazer aí um gráfico idêntico ao intervalo da primeira função. Então é isso, espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? Dá uma analisada com cuidado nisso aqui. Ok, então, tá aqui, vamos frisar mais uma vez, as funções elas têm um gráfico idêntico, é o mesmo gráfico, é a mesma parábola, ó, os pontos, a localização deles. O que que muda? O que muda é que eu desloquei esse vértice para cá, devido a esse fator, tá? Do m igual a 3. É isso que fez o deslocamento, tá bom? Automaticamente, o meu intervalo também, aqui era de menos 2 até 2, certo? Para f de x, eu tive que deslocar o meu intervalo também em 3 unidades. Então, eu somei 3 unidades. Então, ele passou a ser aonde? De 1 até 5, para manter a minha função g de x idêntica a f de x, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos dar seguimento. O que que eu vou fazer agora? Então eu atribuí m, lá atrás ele ficou um m negativo, igual a menos 3, foi isso? Então ficou x menos 3. Aqui o m vai assumir um valor positivo, então eu vou ter, eu vou pegar a mesma função inicial, f de x igual a 2x ao quadrado, e agora eu vou atribuir uma nova função, vou chamar de h de x, e era x menos 3, agora o x vai ser x mais 3, ok? E aí, a gente vai plotar o gráfico da mesma forma. O domínio, mesmo esquema. O que eu expliquei agora? O domínio de f de x, menos 2, tá? Entre menos 2 e 2, incluindo eles, os extremos, para o f de x. E agora eu vou ter um efeito contrário ao que eu tinha lá. Lá eu somei, aqui eu vou subtrair. Então, menos 2, menos 3, menos 5. Vai ser o intervalo aí, o início do intervalo para a função h de x. 2 menos 3 dá menos 1. Então está definido aqui o meu intervalo para h de x, que é esse intervalo aqui, ok? Então, eu aplico esses intervalos nas funções e aí eu chego nesse gráfico. Repare o seguinte, esse gráfico em vermelho é o gráfico de f de x, tá aqui, ok? Que a gente já tinha visto lá inicialmente, tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x. Quando eu pus um 3 somando aqui com x, o que que eu fiz? Quando ele for o sinal mais 3, eu desloco então o vértice da minha parábola 3 unidades para a esquerda. Ele veio para cá. Então, no x aqui ele era 0, desloquei 3 para a esquerda. À esquerda do 0 eu tenho os números negativos, então cheguei em menos 3. Então, a coordenada aqui é menos 3 e 0, e inicialmente era 0 e 0. Então, está aqui o efeito do m. Quando o m ele é positivo, tá? Ele está com um sinalzinho de mais aqui. O que que ocorre? Quando ele é positivo, a gente anda para o lado esquerdo, tá? Da parábola inicial f de x. Quando o termo que entrou é com sinalzinho de menos, negativo, ele vai andar para onde? Para o lado direito. Esse é o efeito do m. Então vamos tomar cuidado, tá? Tome cuidado com esse m. Se o m for positivo,
Se ele estiver somando, então ele anda para a esquerda, o vértice da parábola. Se ele estiver subtraindo, ele anda para a direita. Espero que vocês tenham entendido isso. Vamos seguir. Com isso a gente conclui que os gráficos g de x, h de x são congruentes. Foi o que a gente definiu, tá? Baseando nesse f de x, que foi o inicial. Tá? F de x, g de x, h de x são todos congruentes, todos iguais. O que muda? O deslocamento, a translação do vértice das parábolas, que ou anda para a direita ou anda para a esquerda, o número de unidades m que aparece lá dentro. Tá bom? Então, dando sequência, tá aqui. Se m é maior que zero, tá? Nós deslocamos m unidades à esquerda, tá bom? Se o m é maior que zero, deslocamos para a esquerda. Se o m for menor que zero, deslocamos m unidades à direita. É uma translação, então estava em x e y, e aí passou para x mais m e y. Isso aqui são as coordenadas do vértice da nossa parábola. E lembrando, não podemos esquecer, se a é maior que zero, parábola voltada para cima, tá? E eu tenho ponto de mínimo, que é o vértice da função. Se a menor que zero, concavidade, abertura da parábola voltada para baixo, tá? Que é o número negativo para a. Vértice da mesma forma, tá bom? Bom, agora nós acabamos de explicar essa forma aqui da função, que está em amarelinho. O que a gente vai fazer? Assim como a gente fez quando começamos a explicar que a função era da forma mais simples, f de x igual a x ao quadrado, aí logo na sequência incrementamos um k. E o k era responsável pela parábola, o vértice dela, sofrer uma translação na vertical, ou subir ou descer. Então agora a gente vai inserir esse k aqui também. E com isso a gente fecha, né? Então nós vamos ter os 4 casos que podem ocorrer. Então, se eu inserir o k e eu tiver o m também, então eu tenho duas possibilidades ao mesmo tempo. Então eu posso estar movendo a função para direita ou esquerda, a translação é no eixo x, na horizontal, e o k vai fazer a mesma coisa, uma translação, só que no eixo y, vai subir ou descer, ok? Então tá aqui. Observe os gráficos f de x, g de x e h de x. Então aqui eu fiz os gráficos, tá? Não destaquei o domínio, porque a gente já entendeu por que o domínio varia. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. As três funções, ó, h de x, f de x e g de x. A f de x é a forma mais simples, não é isso? 2x ao quadrado. Então, o que ocorreu aqui? Na h de x, eu incrementei o m e ele é positivo, certo? Então, se ele é positivo, andou para a esquerda e incrementei um k. O k, se é positivo, a função, o vértice dela, aqui o vértice era aqui na inicial, e o vértice da g de x. Então, se eu incrementei mais um aqui, ou seja, o k igual a mais 1, então eu subi uma unidade no vértice aqui na vertical, no eixo y. Então, repare que h de x sofreu uma translação na horizontal em 3 unidades para a esquerda, por isso ficou menos 3 aqui, comparado com o inicial, e também sofreu uma translação de uma unidade no eixo y, subiu. Então ele fez esse caminho aqui, ó. Andou 3 unidades para cá e subiu uma unidade para cá. A g de x aconteceu a mesma coisa, só que o meu valor de m é negativo. Quando ele é negativo, o vértice ele anda para a direita. Então, olha só, saiu daqui
andou para a direita 3 unidades e subiu 1. Consequentemente, se a gente olha para essas funções, a gente consegue enxergar o quê? A gente consegue enxergar as coordenadas dos vértices de cada uma. Ó, na f de x tem m? Não tem. Tem o k? Não tem. Então, o m e o k são 0. Então, as coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. Agora, na h de x, eu tenho o m mais 3, certo? E eu tenho o meu k igual a 1. Então, se o m aqui é positivo, mais 3, o vértice andou 3 unidades para a esquerda. Então, eu inverto, tá vendo? É menos 3. E o k é 1, o k permanece sem mudar o sinal. Então, o m muda o sinal nas coordenadas do vértice, o k não, mantém o mesmo sinal, tá bom? Olha para g de x. G de x, o m é negativo, então andou para a direita. Então, o vértice, eu inverto o sinal para ele é mais 3. E o k, como é mais 1, é 1 aqui, tá? O m tem que inverter o sinal, que está aqui dentro, e no k não, eu mantenho o sinal. Então, fixe isso aí, que essa é a ideia principal, tá? Para entender aí e fazer a leitura correta das coordenadas dos vértices, tá bom? Repare que essa forma de escrever a função quadrática, ela me mostra claramente quem são as coordenadas, tá? Do vértice da minha parábola. Então eu bato o olho e consigo enxergar isso. Aquela forma geral, a gente escreve f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu não consigo enxergar isso de cara. Eu tenho que fazer um procedimento algébrico para me identificar quais são os valores. A gente vai aprender mais adiante. Então é isso, espero que tenha entendido essa parte aqui, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Então tá aqui a função, tá? A vezes x menos m elevado ao quadrado mais k. O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, eu perco o segundo grau aqui e a função se torna a função constante. É equivalente a essa função, ó, que eu acabei de falar. É equivalente a essa mesma função. Só que ela é escrita, tá, de forma diferente. E aí, quando a gente fala que ela é equivalente, nessa função aqui, ó, o meu m, que está aqui, olhando para a forma geral, eu calculo ele na forma geral, a partir da forma geral, usando essa fórmulazinha aqui, ó. O m é b sobre 2a com sinal negativo, ou seja, menos b sobre 2a. E como que eu calculo o k, professor? Bom, o k a gente calcula assim. Você calcula o discriminante, que é o delta. Aí você vai fazer a razão entre delta e 4 vezes o coeficiente a, com sinal negativo. Então, menos delta sobre 4a. E aí, assim, a gente consegue achar as coordenadas do vértice da parábola. Essas são as duas fórmulas que vai me dar isso, tá? Se eu tiver com a função escrita dessa forma, tá bom? Se ela tiver escrito dessa forma aqui, de cima, eu não preciso fazer essas fórmulas de baixo aqui não. Eu só olho para ela, eu sei que o m, eu vou inverter o sinal, se é menos m, então mais m é a coordenada x, e o k, mantendo o sinal, é a coordenada y do vértice da parábola, tá bom? Essa forma que a gente está aprendendo a manipular aqui, essa forma escrita aqui é o que a gente chama de forma canônica, tá bom? E reparando, né, que eu acabei de falar, m e k são o quê? Equivalem às coordenadas xv, yv. Por que o v, professor? Porque vai me remeter a vértice xv e yv são coordenadas do vértice da parábola, tá bom? Então tá aqui, ó, a forma canônica
o V de vértice M e K. Ou tá aqui. Aqui eu já substituí, em vez de pôr M e K, eu pus XV, YV, coordenadas do vértice, tá bom? E aqui também com XV e YV. Então, a gente tem que ficar atento para isso aí, tá? Tomar cuidado. E se eu precisar calcular as coordenadas do vértice de qualquer que seja a função quadrática, se ela estiver na forma canônica, que é essa forma aqui, eu bato o olho, eu sei quais são as coordenadas. Para essa aí, ó, o M está com sinal negativo, eu inverto o sinal, é 3. E o K, eu mantenho o sinal, é 1. Tá aqui as coordenadas do vértice. 3 em X e 1 em Y, tá bom? Bate o olho na H de X aqui, precisa identificar quem são as coordenadas. A mesma coisa, só que aqui está com sinal mais, então a coordenada vai ser o quê? Menos 3 para X e 1 para Y, tá bom? Mas, professor, e se eu pego a função escrita dessa forma? Bom, beleza. Eu fiz aqui, ó, desenvolvi a partir da forma canônica. E eu tenho então essa função aqui, ó, h de x, 2x ao quadrado, mais 12x, mais 19. Quem é o a? Quem multiplica o x ao quadrado. Então é 2, o b é 12 e o c é 19. Bom, para esse caso, para mim encontrar as coordenadas, tá? A gente vai ter que aplicar aquelas fórmulas que eu mostrei agora. Essa aqui vai achar o m, ou o xv, e essa de baixo vai achar quem? O k, que é equivalente a YV, coordenada Y, tá bom? Aplicou isso aqui, ó, o A, o B, a gente já sabe, tá aqui, ó, o A e o B. O discriminante precisa do A, do B e do C, o C tá aqui. Fez os cálculos, aplicou, achou. Tranquilo? Pessoal, é isso. Então eu quero finalizar mostrando como que se comporta, né, os dois casos iniciais da videoaula anterior, como que se comporta num programinha chamado GeoGebra. Então vou mostrar para vocês no GeoGebra, de uma forma mais interativa, o que cada termo desse faz na função. Ou seja, o que o termo A faz na função, o que o termo K faz na função, tá? Esses dois primeiros casos. Na próxima videoaula, eu incremento com esses casos que a gente acabou de estudar hoje, tá bom? Nessa videoaula de hoje. E estudem, dêem uma olhada com cuidado. Acompanhem aí então na sequência que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal, esse é o programinha GeoGebra, tá? Eu já criei aqui as nossas funções, nossos parâmetros para a gente entender, tá? Então a gente vai começar mostrando uma função f de x. Na verdade eu estou chamando de h de x. Essa função h de x, ela é uma função do tipo ax ao quadrado. Estou colocando aqui ax ao quadrado, tá? E o detalhe é o seguinte, a gente está colocando o intervalo aqui para o domínio de menos 3 até 3, tá bom? Então a gente vai mexer em algumas coisinhas aqui. Então vou habilitar aqui o A, e eu estou incrementando o A, vai pular de meio em meio, tá? Então, clicando no A aqui, vou colocar o A igual a 1. Então, se o A for igual a 1, eu tenho x ao quadrado. Então, para o nosso domínio, que eu pus de menos 3 até 3, tá? Eu tenho essa parábola. Tá aqui a parábola. Eu saindo de menos 3 e andando para a direita, os valores vão aumentando para o domínio. Automaticamente, olha, a parábola vai diminuindo os valores de y. Chega nesse ponto aqui, onde é a origem do plano cartesiano, e as coordenadas são x igual a 0 e y igual a 0. Esse pontinho aqui é o que eu chamo, tá,
de vértice da parábola. Aqui está as coordenadas, estou chamando de V de vértice, tá bom? Toda função escrita na forma ax ao quadrado ou ax ao quadrado mais um k, o vértice sempre vai estar aqui, tá? Na origem do plano cartesiano. E o eixo y, ele vai coincidir com o que a gente chama de eixo da parábola, que é o eixo que divide a parábola em duas partes simétricas, ou seja, iguais, tá bom? E ele passa exatamente onde? No vértice da parábola, tá bom? Então, se você observar bem, ó, o lado esquerdo aqui, ó, a partir do vértice, é idêntico, é simétrico, igual ao lado direito, tá bom? Então é isso. Então vamos analisar agora o que acontece quando eu aumento os valores de A. O que acontece quando eu aumento o valor de A? Bom, eu vou pegar aqui e vou passar para 1,5, para 2, para 2,5, para 3, para 3,5, 4, 4,5, 5. Repararam que quando eu aumento os valores de A, o que acontece? A parábola ela começa a se achatar. Ela diminui a abertura dela. Por outro lado, os valores de y, eles aumentam bastante, tá? Ó, vou abaixar aqui, ó, sumiram lá para cima. Percebeu? Então agora eu vou diminuir. Então a partir de A igual a 5, vamos diminuir até chegar em 0. Repare que a parábola ela vai abrindo. Ó, tá meio, certo? O próximo passo é chegar em quê? Em 0. Então, em 0, a função deixa de ser de segundo grau, porque A vezes x ao quadrado, se o A for 0, o x ao quadrado some. Sobra quem? Uma constante, pode ser o valor 0. Se for 0, vai ficar uma reta linear, como a gente está vendo aqui, entre o domínio de menos 3 até 3, certo? E esse valor, ele é constante, deixa de ser uma função de segundo grau, tá bom? Então eu tenho que diminuir os valores, mas até o limite de não chegar em 0. Se chegar em 0, eu perco a função e ela não é mais função de segundo grau, passa a ser uma função constante, linear, uma linha reta, ok? Então tá aqui, ó, aumentando até chegar em 5, vai estreitando, de 5 eu vou diminuindo até chegar em meio, tá bom? Beleza. Se os meus valores para forem negativos, ou seja, menores que 0, aí a concavidade inverte. Perceba lá, menos meio, menos 1, menos 1,5. Deixa eu erguer aqui. Ó, conforme eu vou diminuindo os valores de A, ela vai achatando, vai ficando mais estreita. E o efeito é similar ao que a gente viu quando a concavidade era voltada para cima, tá? Então, vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos pôr ele para deslizar. Ó, automático. Vai aumentando, aumentando, estreitando, aumentando os valores de y. Agora vai diminuindo. A abertura vai ficando mais larga até inverter. Então, esse é o efeito do meu coeficiente A, tá bom? Se ele é positivo, concavidade voltada para cima. Se ele é negativo, concavidade voltada para baixo. E se o A for 0, eu não tenho mais uma função do segundo grau. Vira uma função constante, é uma retinha ali dentro do intervalo. Ok? Vou parar. Agora, repare o seguinte, que nosso vértice, vou deixar igual a 1, nosso vértice permaneceu parado. Ele não mudou em nenhum momento. Não andou para a esquerda, nem para a direita, nem na vertical subindo ou descendo, tá? Então, o que a gente faz agora? Agora, a gente vai inserir um termo, tá? Então, era f de x igual a x ao quadrado. Agora, a gente vai acrescentar um termo k.
que o termo K vai fazer? Bom, o termo K ele vai fazer com que a minha parábola ela se movimente no eixo Y aqui. Ó. Há uma translação, um translado, né, do vértice subindo ou descendo. Isso vai depender do valor de K, se é positivo ou se é negativo, tá bom? Então vamos lá, vou habilitar o K aqui. Habilitei o valor de K, está aqui a barrinha do K. E eu vou ter um intervalo também para esse K ir mudando de valores. Então, vamos lá. Aqui o K é igual a zero. Se o K é igual a zero, cai no caso que a gente estudou agora, ax ao quadrado. Com o termo K diferente de zero, então vamos começar aqui com K igual a 1. O que aconteceu K igual a 1? Vamos reparar. O vértice que estava aqui, ó, x igual a 0 e y igual a 0, ele pulou uma unidade no eixo y. O x continua sendo 0. Ó, tá aqui. Agora, o y passou a ser 1. Se eu aumentar para 2, o vértice pulou para a coordenada 2 em y. O x continua sendo 0. Se o k é igual a 3, a mesma coisa. Olha só, se eu for diminuindo, ele vai descendo. Chegou em k igual a 0, agora k negativo. Menos 1 está em menos 1, menos 2 está em menos 2, menos 3 está em menos 3. Repare aqui, ó, os valores do vértice mudando aqui, ó, as coordenadas cartesianas. Então, ó, o efeito do k na minha função é somente esse. Vou pôr para rodar aqui. O que o k faz? O k faz o meu vértice, ou seja, a minha parábola, e eu estou pegando o vértice como ponto de referência, ela permanece igualzinha à abertura, se o A não varia, tá? Se o A for constante, a abertura e a concavidade permanecem as mesmas, mas o K, o valor que ele assume, faz com que o vértice da minha parábola se desloque no eixo Y. Se o K é positivo, certo? Eu vou subir e ele vai assumir a coordenada igual a K para o vértice. Se o K é negativo, a mesma coisa. A coordenada do vértice em Y, ele assume o valor de K. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima videoaula eu vou fazer mostrando o valor do M, tá? Que a gente viu nessa aula. E aí a gente vai tentar ver aí o que acontece quando a gente mexe no K, no M e no A ao mesmo tempo, ou no K e no M, tá bom? Sem mexer no A. Então era isso, então. Um abraço, estudem, não deixem de assistir essa videoaula. Se não entender da primeira vez, não deixe de assistir 2, 3, 4 vezes e me procurar para tirar dúvida, tá bom? Um abraço a todos.